Hoje a gente vai falar sobre por que eu acredito que comunidade é a base para o negócio digital, a base mais sólida que você pode construir e não só um complemento para aquele produto que você não está conseguindo vender. Então, quando a gente está falando de negócio digital, normalmente a gente começa pelo conteúdo. A nossa base é o conteúdo para atrair as pessoas, depois a gente desenha um produto, depois a gente vende aquele produto, depois a gente tem o nosso cliente e, por fim, né? O fim da jornada com o nosso cliente. E isso é um funil, basicamente aquele funil básico que a gente conhece sobre vendas, né? Então, a atração, aí descer as pessoas pelo seu funil, através do seu conteúdo, através das outras coisas, e aí chegar ao fim dessa jornada. Só que eu comecei a desenhar outro funil através das comunidades. Depois que eu tive um pouco mais de experiência e contato com comunidades, estudando sobre esse assunto, e tendo contato com diferentes negócios, em diferentes frentes, né, nichos diferentes, personas diferentes, eu comecei a desenhar um outro funil, que dentro desse funil, e aí eu tenho um funil totalmente diferente, não sei se você consegue ver, mas eu tenho um funil totalmente diferente, que agora, eu vou deixar a imagem, tá, pra vocês, mas aqui eu quis trazer para ilustrar. Eu tenho um funil totalmente diferente aqui, onde a nossa base começa dentro da comunidade. E dentro da comunidade, o que acontece aqui? A gente tem um lugar propício para observar comportamento. Porque dentro da comunidade a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai gerar relacionamento e aí a gente consegue observar muito melhor o comportamento das pessoas, comportamento de consumo, comportamento a respeito de engajamento, comportamento a respeito do que elas dizem sobre as necessidades, sobre desejos, sobre anseios e tudo aquilo que a gente já tem sobre vendas, mas aqui a gente consegue apurar dentro do nosso próprio ambiente controlado, que é a comunidade. Depois disso, o que a gente tem? A gente tem dados, que é praticamente a base de tudo que a gente faz dentro daquilo que a gente quer vender. A gente recolhe dados para validar que aquilo ali tem uma demanda, que aquilo ali é uma necessidade real. Depois disso, a gente consegue, através dos dados, tomar decisões melhores. Por quê? Porque está muito claro para a gente o que a nossa persona ali, através daquele comportamento dos dados que a gente recolheu, o que ela está buscando, o que ela quer, o que ela está comprando, qual que é o tipo de compra que ela faz, se é uma compra mais emocional, se é uma compra mais racional. Então, a gente tem muito mais dados para tomar decisões melhores a respeito do que a gente vai criar. Então, o que a gente vai criar a partir daqui? Porque a gente já tem os dados, então agora é a hora da gente tomar a decisão. Depois que a gente observou tudo isso aqui de comportamento, recolheu dados, a gente chega na parte de decisão, a gente consegue formatar melhor o nosso conteúdo para vender. Então, se a gente criou um produto, digamos assim, e se a gente sabe que lá no comportamento das pessoas elas têm uma compra mais emocional, digamos assim, a gente consegue fazer conteúdos que ataquem, que cheguem muito mais dentro do emocional dessas pessoas e consegue atrair através do nosso conteúdo. Depois que a gente tem o conteúdo, a gente basta fazer a nossa oferta do produto que a gente já criou. Porque a gente tomou a decisão de criar um produto baseado ali em cima, baseado no comportamento das pessoas. E depois disso aqui, a gente consegue vender para essas pessoas. Então, por isso que eu trago comunidade como a nossa base, a nossa primeira base ali da comunidade. Vou deixar a imagem ilustrativa para vocês aqui, que é o que eu fiz digitalmente, mas é basicamente aquilo que eu resumi aqui no quadro. Então, depois que a gente tem comunidade, comportamento observado ali dentro, a gente tem dados a respeito desse comportamento, tanto os dados observados quanto métricas, a gente pode descer para decisões melhores. Vamos criar um produto? O produto vai ser um produto, vai ser um serviço, vai ser uma mentoria, o que vai ser esse nosso produto? Com base nos dados que a gente já sabe que, por exemplo, a nossa persona está mais propensa a um acompanhamento mais profundo. Então, um curso já não seria interessante para ela. A gente conseguiria reter melhor essa pessoa e vender, fazer algo mais interessante para essa pessoa através de uma mentoria, por exemplo. Tô dando exemplos, mas você adapta para o seu nicho aí, para sua prestação de serviço e etc, para sua marca. Depois que a gente tem decisões melhores, a gente pode começar a fazer a nossa linha editorial para venda daquele produto. Então essa pessoa se envolve melhor através de antecipação. O que a gente vai antecipar para essa pessoa, para chamar essa pessoa para que ela tenha interesse naquilo que a gente está vendendo. O conteúdo tem que ser mais emocional, porque a compra que essa pessoa faz, ela é mais emocional. Então, através dos dados, a gente descobriu que sim, é mais emocional. Então, quais são os conteúdos que eu preciso fazer para gerar esse desejo através das emoções dessa pessoa? Qual emoção específica eu preciso tocar? Entende que tudo aqui é um jogo de estar num ambiente controlado, intencionalidade dentro da sua comunidade para que você consiga dados qualitativos, dados com maior qualidade para você saber
exatamente o que você tem que fazer? Depois que a gente tem o nosso conteúdo, a gente vai para a nossa oferta, o nosso produto em si está empacotadinho ali dentro de todo aquele conteúdo emocional, a gente já gerou ali, a gente já tocou nas emoções, a gente já gerou ali a curiosidade, já gerou ali alguma antecipação para aquela persona, percebe que ela já está mais abaixo do funil? Depois disso, acontece o quê? A venda. Aí, depois que a gente aqueceu, depois que a gente desceu, depois que a gente sabe todo. Porque, entenda, os dados que vão ser recolhidos, eles estão dentro da comunidade que você criou, mas não precisa ficar retido para você fazer oferta só para dentro da comunidade. Entende que os dados da comunidade pulverizam em outros lugares, nos conteúdos, nas decisões, porque a gente tem um comportamento observado. Por isso que eu falo de comunidade num viés de pilar de negócio, para que ela seja a base. Ela não precisa ser o seu primeiro produto, tá? Mas para que ela seja a base para a sua coleta de dados, para ser uma coleta de dados com maior qualidade, com maior inteligência. A comunidade gera inteligência para dentro de um negócio. Depois que, então, aí a gente já teve comunidade, comportamento, dados, decisões, conteúdo, produto. Agora a gente tem o quê? No quadro, na última parte do nosso quadro, a gente tem vendas. Então, a pessoa está muito mais propensa a comprar quando ela sente que aquilo ali foi feito para ela, para a necessidade dela, e tudo isso foi feito através do quê? Dos dados que a gente recolheu na comunidade. Entenda, quando eu falo de dados, eu não estou falando de números, só de números, de você só ir lá e abrir o dashboard da plataforma que está alocada à sua comunidade e observar números. Quantas pessoas responderam, quantas pessoas saíram, quantas pessoas chegaram. Isso é importante, faz parte das suas métricas. Mas aqui eu estou falando que comportamento também vira dado. Eu estou falando que não é só para você observar os números, mas para você, por exemplo, prestar atenção nas conversas, né, que estão existindo dentro da comunidade. Eu estou falando de você dar contexto, de contextualizar. Qual que é o pano de fundo que está por trás da sua persona? Para que ela tome uma decisão de compra, por exemplo. Para que ela tome uma decisão de participar. Para que ela tome a decisão de engajar na sua comunidade. Tudo isso são dados que você precisa observar, que você precisa extrair da comunidade, que você precisa organizar esses dados também. Porque quanto mais dados, mais fácil para você perceber padrões. E a partir do momento que você percebe os padrões, esses padrões te ajudam a tomar decisões melhores para dentro do seu negócio. Então é por isso que é importante você ir além dos números, você fazer pesquisa, você observar conversas, você observar as demandas que tem a comunidade, se aquilo que você está entregando está sendo efetivo, qual que é o resultado daquilo que você entregou, para você poder ir modificando, para você poder ir fazendo refinamentos, pequenos refinamentos a respeito do produto, a respeito da sua comunicação, a respeito do seu conteúdo, porque você está validando ali dentro aquilo que você está entregando e sabe que para sua persona aquilo é importante, você pode jogar isso para fora para atrair mais pessoas para a comunidade, porque a comunidade é muito sobre isso. Então, eu enxergo a comunidade exatamente sobre isso, sobre você entender o seu público através da entrega que você vai fazer em comunidade, e aí eu estou falando para você fazer uma entrega que seja para você, vamos combinar, você precisa ser interessado, né, nas pessoas, genuinamente interessado. Então, ser interessado resulta em ser uma pessoa interessante também. Então, quanto mais interessado, quanto mais você capricha ali na construção do relacionamento, de afinidade, principalmente se você é marca pequena e tem um contato muito mais próximo ali com a audiência do que marcas que são muito grandes. Então, aproveita essa vantagem que você tem, gera proximidade para você conseguir fazer perguntas e ter respostas mais profundas, para você conseguir fazer ofertas melhores e criar melhores conteúdos. O que eu estou falando aqui não é só sobre você criar o seu produto, mas é sobre você criar uma inteligência para o seu negócio, para que através disso ela pulverize dados em todos os lugares, nos seus produtos, nos seus lançamentos, nos seus conteúdos, na sua própria comunicação, para que você chegue naquele público. Porque você sabe que hoje a gente está brigando por atenção o tempo inteiro. Então você precisa chegar no seu público. E você precisa chegar no seu público através de uma comunicação efetiva com aquele público, para que ele sinta que você está falando com ele, né? E porque se a gente está falando com todo mundo, a gente não está falando com ninguém, né? Então, assim, dentro dos dados que você recolhe, além disso, de comunicação, conteúdo, produto, venda, você pode melhorar o seu atendimento, você pode melhorar as suas decisões, você pode criar, né, a inteligência para o seu negócio. E a consequência também é que as suas vendas vão melhorar, porque como eu falei, você vai estar chegando no seu público falando a língua dele, falando uma língua que ele entende. Então essa é a minha teoria, é como eu enxergo comunidade atualmente. Pode ser que a minha visão mude, né, daqui 2 anos e eu refine ou eu refaça isso aqui e traga novos updates para vocês, mas hoje é exatamente dessa forma aqui que eu enxergo comunidade, sendo a base, né, um pilar literalmente do seu negócio,
que não é como grupo, não é só plataforma, não é bônus de curso, não é um lugar onde você vira um depósito de conteúdo e um depósito de pessoas, mas um lugar onde você constrói inteligência para tomar decisões melhores e para ter um negócio muito mais estruturado, né, com vendas melhores e etc. Depois disso, depois de toda essa explanação aqui da minha teoria, eu quero saber qual que é a sua visão, qual que é a sua opinião a respeito de tudo que eu explanei, de tudo que eu trouxe aqui para você. Se você enxerga a comunidade como um bônus, se você enxerga a comunidade só como um espaço de relacionamento, como que você enxerga a comunidade? Se você tem comunidade, mesmo se você não tem, às vezes você só tem afinidade com o assunto, gosta de saber mais, deixa a sua opinião aqui embaixo, fala para mim o que que você pensa sobre comunidade, se está claro para você, se ainda falta muita coisa para ser esclarecida, se você acha que a comunidade vai pegar, se a comunidade não pegou, né, porque tem muita gente que fala assim, que, não, esse negócio não vai pegar. Então, eu queria muito saber a sua opinião, porque aí a gente constrói aqui, né, os nossos insumos para ter mais vídeos e etc, para a gente poder conversar. Então, me conta nos comentários. Também gosto de deixar sempre claro que a minha consultoria está aberta. Eu construo comunidade para infoprodutores. Então, para ser meu cliente, você precisa ter um produto e esse produto precisa estar rodando, tá? Para a gente construir comunidade e transformar, né, essa comunidade na sua base, na sua inteligência de negócio, para aquilo que a gente já falou, decisões melhores, mais vendas, melhoria de comunicação, de conteúdo, para você não ter, sabe, só esses picos, assim, mas para você ter o seu lançamento e se manter ali tendo um relacionamento com o seu cliente e ter muito mais dados e decisões muito mais inteligentes.